Nesta aula nós aprenderemos as várias formas de se executar uma macro. Primeiramente, você deve gravar a macro e nós já fizemos isso nas aulas anteriores. Para que eu possa ver quais as macros eu já gravei, eu vou até a guia desenvolvedor e aqui tem a opção macros. Quando eu clicar neste botão, ele vai me exibir as macros que eu tenho gravadas no meu computador. Eu tenho a macro apagar, macro relativa e primeira macro. Se eu quiser editar, ver o que foi escrito dentro dessa macro, basta eu clicar aqui, editar. Ele abrirá para mim o software de desenvolvimento do Excel, tá? E aqui está a programação VBA que foi utilizada para essa macro. Veja bem, tem todas as nossas macros aqui, ó. A primeira macro, que foi aquela inicial, todos os dados que foram utilizados para aquela macro fosse executada, e aqui também macro relativa e macro apagar. Esses comandos são todos da linguagem VBA e você deveria conhecer estes comandos para poder programar e então desenvolver macros mais complexas. Inicialmente a gente desenvolve essas com o auxílio do Excel e o Excel mesmo gera esse código para que possamos utilizar as macros. Bom, voltando ao Excel, vamos lá, exibir macros, então estão aqui as macros que eu tenho já gravadas. Se eu quiser editar, como já foi visto, basta clicar em editar. Para executar essas macros, nós criamos os atalhos, como Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+A, mas existe um modo mais prático de se executar uma macro. Um desses modos é inserindo, por exemplo, uma forma, uma imagem ou um clipart. Nesse caso, eu vou inserir uma forma. Eu vou, por exemplo, colocar aqui um quadrado, um retângulo, tanto faz. Posso mudar aqui as configurações, ok? E vou clicar aqui, por exemplo, nesse botão e escrever um texto. Esse texto aqui vai ser, por exemplo, da macro relativa, ok? Esse botão vai essa imagem vai executar a macro que eu denominei relativa. Vou colocar aqui um pouco menor o botão. E como é que eu vou proceder para fazer que esse botão execute a minha macro relativa? Clico com o botão direito e vou na opção atribuir macro. Clico em atribuir macro e escolho a macro. Nesse caso, esse botão vai ser para executar a macro relativa. Vou dar OK. E aí, basta eu clicar no botão que ele vai executar a macro relativa onde eu houver clicado anteriormente. Nós temos também a macro apagar e também temos aquela outra primeira macro. Eu vou, no caso, inserir aqui, por exemplo, um clipart qualquer. E esse clipart vai executar, nesse caso, a macro apagar. Aqui está o clipart, clico com o botão direito, atribuir macro e vou clicar na macro apagar. Assim, eu coloquei a atribuição dessa macro para aquele clipart. Ok. Toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai apagar. Toda vez que eu clicar nesta macro relativa, um vai escrever e o outro vai apagar. Eu posso também inserir aqui um botão dos itens de formulários personalizados. Veja bem, aqui na guia desenvolvedor eu tenho alguns controles de formulário que eu posso estar utilizando também. Nesse caso eu quero o botão. Vou desenhar o botão. Quando eu desenho o botão, ele já abre para mim a janela de atribuir macro. Escolho macro relativa e dou OK. Então, esse botão vai executar também a macro relativa. Vou renomear esse botão. Vou colocar aqui de novo executa macro, por exemplo. E, obviamente, toda vez que eu clicar neste botão, será executada a macro relativa. Então, é bem simples de você executar as macros através das teclas de atalho ou através de botões, através de cliparts ou qualquer objeto do Excel.